As plantas têm uma energia também, assim como a gente tem, elas têm. Elas são responsáveis pela nossa nutrição, pelos tecidos, pelos nossos remédios, elas são responsáveis pelo nosso oxigênio. Então, a gente pode dizer que as plantas são responsáveis pela nossa sobrevivência. A gente não vive sem as plantas. A gente precisa delas para comer, a gente precisa dela para se vestir, a gente precisa dela para se curar, a gente precisa dela para respirar. Então, veja, a gente pode ficar sem água, um pouco, né? Mas sem oxigênio a gente não pode. A gente morre rapidinho, né? As pessoas estão morrendo aí de coronavírus, por quê? Porque falta ar, falta oxigênio, não tem respirador. Então, sem oxigênio a gente morre. Sem água, a gente ainda vive um pouquinho, né? Sem comida a gente vive um pouquinho, mas sem oxigênio a gente morre na hora, né? Se eu tapar aqui meu nariz, né, não respirar, em alguns minutos eu vou morrer. Então, a planta é vital para a gente, né? A natureza é vital. Sem natureza a gente morre, não tem como, né? Então elas têm uma energia que é vital para a nossa sobrevivência. A gente fala da homeostase, que é o equilíbrio da interação do corpo humano e o meio ambiente. A gente chama isso dentro da filosofia, né? De mindfulness, a gente chama isso de equanimidade. A gente fala muito de equanimidade, que é quando eu me sinto parte do todo e sinto que o todo faz parte de mim. Esse é o nosso objetivo, né, de vida, ser um indivíduo equânime, né? A gente entende que a Nathalie, a Ana, a Mariana, todo mundo que está aqui, não é tão diferente de mim, que nós temos coisas muito parecidas e coisas diferentes também, mas que um faz parte do outro, né? Que a gente tem uma ligação, que tem um sentido isso daqui. E que as plantas também, a gente tem uma ligação, tudo tem uma ligação. E quando o ser humano, se um dia entender isso, quando o ser humano for mais equânime, o nosso planeta está salvo, né? Enquanto o ser humano é egoísta e pensa só na sua individualidade, naquilo que ele sozinho precisa, o planeta está em perigo. Os efeitos vibracionais, os efeitos físicos são comprovados. A gente consegue, assim, pegar uma aromaterapia, um óleo essencial e passar aí na micose de unha, eu consigo comprovar. Fazendo uma pesquisa ali, eu vou conseguir provar com o número de pessoas, porque eu estou vendo, olha, a micose foi embora. Eu consigo provar. Agora, os efeitos não físicos é muito difícil de comprovar, né? Em pesquisa, é muito difícil o efeito do óleo essencial. Então, o óleo essencial, vocês vão achar muita pesquisa dos efeitos físicos. Vocês não vão achar tanta pesquisa de efeitos não físicos, desses efeitos energéticos, tá? Então, vocês podem falar, mas como que a gente sabe, então, que isso funciona, né? Se a gente não pode provar com a ciência. Então, é o seguinte, a gente chama isso de dons sutis. A gente vai olhando, ontem a gente não estava aprendendo um pouquinho, eu falei da história, e falei ao longo da história, isso foi acontecendo, então as pessoas foram usando por acerto e erro. Então, os dons sutis a gente aprende mesmo com ancestralidade, né? Desde os povos indígenas, os povos antigos, né? Que utilizavam dessas ervas com esse poder, e a gente vai olhando ao longo da história a mesma coisa, povos diferentes, em lugares diferentes, usando para a mesma finalidade aquela planta. Então, isso é traçado, né, como uma linha de comprovação desse dom sutil dessa planta. A planta sempre foi fundamental na medicina e na religião. Não existe religião que não usa planta, né? Você vai na Umbanda, tem lá, né? Sei lá, arruda, alecrim, sei lá que eles usam. Você vai no católico, tem, né? A planta que é usada, incenso, todas as religiões vão ter plantas, né? Dentro das suas
dos seus rituais e tudo mais. E isso mostra para a gente o quanto tem um poder energético a planta, né? Você vai lá na missa, tá passando aquele incenso, tal. Isso não é para curar nada, para curar nada físico. Isso tem uma coisa de limpeza espiritual e tudo mais, que isso é passado, né? De tempos em tempos, né? Essa sabedoria. Então, é uma tradição. Quando a gente fala disso, a gente fala de uma arte, assim como a arte da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, a gente fala de uma arte, né? Um conhecimento intuitivo que o ser humano tem, que vai sendo passado de gerações para gerações, de culturas para culturas, e a gente vai aprendendo, né? Bom, Hipócrates, né, o pai da medicina ocidental, ele fundou, quando ele falou da medicina, fundou a medicina, ele falou de 2 princípios básicos. O primeiro é o tratamento pela semelhança. Então, isso é muito usado na homeopatia, né? Então, eu vou dar a mesma coisa, né? Então, se a pessoa ela tem um problema, eu vou potencializar esse problema, vou colocar, né, o mesmo ingrediente desse problema para poder numa dose hiper diluída, para poder criar aquela defesa, como um efeito de vacina, né? Eu dou a mesma coisa para que a pessoa crie aquela defesa. Os florais trabalham no tratamento pela semelhança, né? Eu pego aquele floral que é muito parecido com a minha personalidade para poder fazer o tratamento. Então, tratamento pela semelhança. E ele fez o tratamento pelo contrário também, né? Que eu poder dar algo que está faltando ali para complementar. Esse é o efeito da alopatia, tá? O tratamento pelo contrário. O primeiro, que é o tratamento pela semelhança, ele exige uma intuição, uma sutileza, né? Trabalha com a observação morfológica da planta, assim como nos florais, vai ver onde que a planta nasce, como é que ela cresce, o meio ambiente, o solo que ela tem. Então, a gente tem que observar todos os detalhes, né? No detalhamento, a homeopatia também, né? Então, é esse princípio que a gente vai usar na aromaterapia, tá? O tratamento pela semelhança. A aromaterapia tem diversos níveis. A ação alopática, quando a gente está lá, tratamento pelo contrário, a gente está fazendo lá na composição química da aromaterapia. Aqui na aromaterapia sutil, a gente vai usar a informação pela semelhança, que é a mesma ação do medicamento homeopático.